Bom, vamos seguir então com as almofadas aqui do sofá e nesse vídeo a gente vai fazer a parte aqui do encosto. Para essas almofadas, a gente vai fazer um padrão parecido com esse que está aqui na foto. Não sei bem como chama esse padrão, mas é uma espécie de losango aqui, diamante. E esse padrão a gente vai replicar nas almofadas, mais ou menos como essas. Esse detalhe vai ser modelado, ele não vai ser no normal map com texturas, nem nada do tipo. O padrão que eu vou fazer, ele vai ter essas bolinhas no meio, assim como tem nessa referência aqui, por exemplo. Então, apesar de ser um padrão que aparentemente é um pouco complicado, você vai ver que, na verdade, a única coisa que você precisa fazer é repetir o mesmo step, os mesmos passos, que não são muitos, são cerca de 3, 4 passos, e você tem o resultado quase que imediato. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Blender, e esse mesh aqui é o mesh que nós vamos fazer esse padrão. Ele já está dividido em 3, né, como a gente fez no vídeo anterior. Só que nesse caso, eu não vou modelar 3 vezes isso aqui. Eu vou preferir excluir 2 dessas almofadas e trabalhar apenas com uma. Depois eu faço uma réplica para as outras 2. Bom, então aqui é só selecionar a face ou uma vértice de cada uma dessas que eu quero excluir e clicar em Ctrl L. Ele vai selecionar tudo que é linkado a esses vértices ou essas faces que eu selecionei. Então veja que as 2 almofadas estão selecionadas e a terceira, que é a que eu vou modelar, ela está intacta. Com essas aqui selecionadas, X para deletar e vamos focar nessa. Aqui no modo de objeto eu vou clicar em Shift H para isolar esse objeto e assim fica um pouco mais fácil de trabalhar olhando só para um objeto. Primeira coisa então, modo de edição. E aqui nossa almofada é basicamente um cubo e nós vamos precisar de muitas faces aqui para poder ter os detalhes para fazer a modelagem daquele padrão. Eu vou querer mais ou menos 4 daqueles detalhes na horizontal. Então imagina que vai ser mais ou menos assim. Tem uma aqui, aí aqui tem espaço vazio, aqui tem outra, espaço vazio, outra, e aqui embaixo é o contrário. Tem um espaço vazio, outro espaço vazio e assim por diante. Então aqui no modo de edição eu vou adicionar 8 loops na vertical. Não precisa ser a olho o número, dá para colocar qualquer coisa e editar aqui para o número de cortes corretos. Eu vou adicionar também 4 na horizontal. De novo, basta adicionar 1 e corrigir o valor aqui nesse painel do lado. Bom, com essas faces criadas, eu vou precisar selecionar as vértices no padrão que eu mostrei com a caneta. Então, teria que selecionar algo mais ou menos assim. Só que vai dar um trabalhão fazer isso manualmente, e eu posso acabar errando aqui, fazendo essa seleção a olho. Então, eu vou mostrar uma forma de fazer essa seleção de forma bem rápida. Essas dicas que eu vou dar, elas fazem parte do vídeo sobre modos de seleção que eu publiquei há pouco tempo. Se você quiser aprender mais truques sobre modelagem e principalmente dessa parte de seleção de coisas na cena, dá uma conferida nesse vídeo. A seleção que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou selecionar todas as vértices daqui até aqui. Então existe um atalho que é o Ctrl e a tecla do mouse. Quando eu clico, ele faz o Shortest Path, ou seja, ele pega o menor caminho entre as 2 vértices que estavam selecionadas e seleciona esse caminho. Vou repetir aqui só para mostrar. Então, o Blender ele calcula o menor caminho entre a primeira vértice que já estava selecionada e a segunda que eu cliquei segurando o Ctrl. Nesse mesmo atalho, existe uma opção aqui no menu de propriedade chamada Fill Region. Ela faz o seguinte, ela vai selecionar as faces desse caminho. Então, por exemplo, se eu fizer uma seleção dessa vértice até essa, todas as faces que estão no caminho, que são essas aqui, vão ficar selecionadas. Basta habilitar essa opção. Aliás, você nem precisa habilitar a opção ali manualmente. Você pode, em vez de clicar na vértice segurando o Ctrl, segurar o Shift também. O Shift ele vai automaticamente marcar aquela opção. Então eu vou clicar nessa primeira vértice e depois nessa última. Segurando o Ctrl e o Shift, ele vai selecionar toda a região. Então agora eu tenho essa região selecionada e eu preciso fazer aquela seleção em formato de xadrez, como eu mostrei antes. Para isso eu vou usar uma outra ferramenta de seleção que fica aqui no menu de cima, que é o Checker Deselect.
ele vai fazer exatamente aquilo que eu queria fazer manualmente. Ele seleciona uma vértice sim e uma vértice não. Na verdade, ele pega tudo que estava selecionado e deseleciona alguma coisa. E essa desseleção é baseada nesses parâmetros que estão aqui no canto. Bom, agora que a gente tem essa seleção, dá para prosseguir com a modelagem. Essa seleção vai ficar até o final, até a gente concluir. Então, caso você perca essa seleção, teria que refazer novamente. Mas com esses atalhos que eu mostrei, é bem simples. Bom, a primeira coisa é fazer um bevel das vértices. O atalho para o bevel é o Shift, o Ctrl e o B. Então, quando eu clico e começo a mover o meu mouse, ele começa a fazer um bevel das vértices. Ou seja, ele começa a dividir essa vértice em 4. Eu posso dividir ainda mais usando o scroll do mouse. Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E vou deixar exatamente dessa forma, com algumas vértices no meio. E aqui no menu de opções eu vou alterar o shape para que ele fique um pouco mais arredondado. Dessa forma tá bom. Eu posso inclusive, ainda com essa seleção, clicar na tecla S e depois na tecla X para fazer a escala e deixar um pouco mais arredondado. Só que ele vai fazer a escala baseada no meio do objeto. Então para isso é só vir aqui no Pivot Point e mudar o Median Point para Individual Origins. Então quando eu fizer a escala no X, veja que agora eu estou fazendo uma escala individual para cada seleção, e não para a seleção toda, como estava antes. Então com isso eu consigo deixar um pouco mais arredondado, tanto no X quanto no Y. Posso fazer a mesma coisa. Mas nesse caso eu vou fazer apenas no X, e repare que eu ainda estou com aquela seleção. Isso ainda é importante porque a partir disso eu vou fazer uma Extrude. Então eu vou colocar minha câmera aqui de lado só para ficar mais fácil de visualizar o que eu estou fazendo. E vou clicar em Alt Z para entrar no modo de transparência. Aqui é o seguinte, primeiro tecla E para fazer o Extrude, e eu vou posicionar isso para dentro. Ele vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou clicar na tecla E de novo e fazer um novo Extrude. E esse Extrude ele vai ser um pouco para fora. Eu não vou passar esse novo loop à frente do loop anterior. Eu quero que ele fique mais ou menos aqui no meio. Aqui já seria a pontinha daquela bolinha que está aqui na referência. Então, para essa bolinha eu vou clicar na tecla S para fazer um scale para baixo. Ou seja, eu vou diminuir um pouquinho essa bolinha. Eu vou colocar minha câmera de frente e vou ajustar o posicionamento dela também. Ok, feito isso, eu vou tirar o Alt Z e vou para o modo de objeto para ver o resultado. Tem que ficar mais ou menos assim. Isso é importante por quê? Porque agora a gente vai subdividir esse mesh e mudar o sombreamento dele. E é isso que vai dar esse resultado que nós temos na referência. Então, primeira coisa aqui, tecla W, Shade Smooth. Ele já vai fazer isso, já vai deixar bem parecido com o que a gente viu nas imagens. Em seguida, eu vou clicar em Ctrl 2. Ele vai adicionar uma subdivisão nível 2. Mas ainda não está muito bom. Então agora a gente vai fazer o último step, que é selecionar essas vértices aqui. As que ficam entre os pontos arredondados. Então aqui eu vou usar a ferramenta de círculo que fica na tecla C para selecionar esses vértices que ficam entre as bolinhas. Então eu vou fazer a seleção manualmente mesmo. E com todos esses vértices selecionados, eu vou clicar na tecla G para fazer o grab e mover isso levemente para frente. É isso que vai começar a dar o formato dessa almofada. Feito isso, vamos conferir o resultado para ver como ficou. Talvez colocar um pouco mais para frente nesse caso. Ajustar aqui também na câmera frontal. Aqui para me ajudar na visualização, eu vou ligar o Cavity e Shadows também. Que aí eu vou ter um pouco mais de profundidade na renderização desse asset. Bom, aqui dá para ver que a gente tem um pequeno defeito entre cada gominho aqui. Isso porque cada um deles é um n-gon e a subdivisão ela não conseguiu resolver. A gente vai corrigir isso também, mas antes disso eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessas bolinhas aqui para que elas fiquem um pouquinho menores. Para isso então eu vou selecionar alguma dessas faces, de qualquer uma delas, e clicar na tecla Shift G e vou escolher a opção Polygon Size. Ele vai tentar fazer uma seleção de coisas parecidas, ou seja, coisas que têm tamanho parecido. Então veja que ele conseguiu selecionar as bolinhas, mas também ele acabou selecionando algumas coisas aqui que não me interessam. Mas essas aqui são mais simples de remover a seleção. Então vou remover a seleção delas manualmente, e com elas selecionadas, vou clicar na tecla S e diminuir um pouco. Inclusive você pode testar aqui qual o tamanho ideal. Para corrigir esse defeito aqui do meio,
eu vou fazer o seguinte. Esses polígonos, eles estão bem fáceis de resolver. Basta que eu crie um caminho aqui no meio. Então eu vou remover a subdivisão aqui só para não me atrapalhar nesse asset. E vou voltar para o Shade Flat para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Aqui é o seguinte, então eu vou selecionar essa extremidade da bolinha e essa extremidade da outra bolinha. Entre elas eu vou criar um caminho, vou criar um vértice novo, vou criar um edge novo. Para criar é só usar a tecla J. Então ele subdividiu aqui esse polígono criando um caminho. E agora eu vou simplesmente repetir isso para essas bolinhas. Nesse caso dá até para ligar a subdivisão aqui um level 2 até um level 3, porque aí fica mais fácil de ver o novo caminho que é criado com a subdivisão. Então aqui, por exemplo, essa parte da direita está sendo subdividida com o edge novo que eu criei, e a parte aqui da esquerda ainda não. A partir do momento que eu faço o caminho, então o algoritmo de subdivisão consegue trabalhar e fazer uma nova solução. E aí com isso, se eu voltar para o Shade Smooth, veja que essas que eu já fiz o detalhe não tem mais o defeito, tem apenas nas de cima aqui. Então eu vou só repetir esse processo e vou deixar o vídeo acelerado para a gente não perder muito tempo. E uma última coisa que você pode habilitar para te ajudar é essa opção OnCage aqui na subdivisão, que ele vai mostrar a visualização dos vértices com base na subdivisão. Então assim fica mais fácil selecionar os vértices que você quer. Ok, terminei aqui de fazer esse procedimento no meu modelo. Vou tirar essas duas coisas que eu habilitei. E aproveitando, posso até colocar um Match Cap para ficar mais fácil a visualização. Esse vermelho aqui ficou bem legal. Opcionalmente, dá para fazer um outro detalhe aqui que também ficaria bem legal, que é selecionar o caminho entre cada bolinha e nesse caminho aplicar um bevel com Ctrl B. Aí ele vai criar dois loops um do lado do outro. E nesse loop do meio eu poderia, por exemplo, fazer um scale ou mover ele para dentro para criar esse detalhe também. Mas no meu caso eu vou deixar assim mesmo, acho que os detalhes que a subdivisão adicionou já são suficientes. Bom, então essa é a almofada e agora a gente precisa deixar ela com mais cara de almofada, que ela está um pouco quadradona aqui, mas uma coisa que a gente pode fazer é de novo fazer aquele procedimento que nós fizemos para as outras almofadas. Então eu vou vir aqui na propriedade de física e habilitar o cloth. Caso o seu modelo suma igual sumiu no meu, é porque o frame da animação não está no 0, que é onde deveria estar. Aqui é como se eu tivesse habilitado o cloth e ele já simulou como seria a simulação desse objeto no frame 22. É como tem gravidade, ele cai lá para baixo. Falando nela, a gente precisa de novo remover aqui a gravidade e ligar o pressure para fazer aquele estufamento de almofada. Colocar o mesmo valor que eu coloquei nas outras almofadas e antes da gente iniciar a simulação, primeiro salvar isso aqui, porque pode sempre acontecer algum desastre, né? Algum crash. E vou clicar na tecla de espaço para começar a simulação. Vou pausar aqui a minha, deixa eu ver como ficou. Então aqui de novo eu posso passear aqui nos frames para ver qual que é o frame que fica melhor nesse caso. Bom, aqui eu posso fazer um pequeno truque com a subdivisão, porque o que acontece aqui? Primeiro o meu objeto ele é subdividido duas vezes e depois a simulação acontece. Então é natural que algumas faces vão ficar um pouco deformadas e por estar muito subdividido a simulação demora um pouco. Então eu posso, por exemplo, colocar uma subdivisão level 1 aqui só para fazer a simulação e depois do cloth eu vou adicionar mais uma subdivisão. Então vai acontecer o seguinte, é como se ele subdividisse para deformar, aí ele deforma com o cloth e a simulação. E o resultado dessa simulação é subdividido novamente. Então, de certa forma, eu ainda tenho o nível 2 como eu tinha antes, só que agora ele está disposto de forma diferente. Então, vou clicar na barra de espaço novamente. A simulação já está um pouco mais rápida. E não tem aqueles defeitos que tinham antes, porque a subdivisão está vindo depois. Vou pausar a minha simulação aqui.
e conferir o resultado. Ok, vou escolher esse frame aqui, esse aqui também ficou bom, vou seguir com esse. Então, antes de prosseguir, eu vou aplicar esse primeiro subdivisor e depois o cloth. Vou ficar só com o último aqui, que ele é o final. Então, no modo de objeto, eu vou selecionar o primeiro, Ctrl A, ele aplicou o primeiro. Agora eu seleciono o Cloth Simulation, Ctrl A de novo, aplicou o segundo. Agora é o seguinte, vou voltar todos os meus modelos com Alt H e tem uma pequena diferença nessa almofada para essa. Essa aqui, ela tem um edge bem marcado aqui. E esse edge, ele ajuda bastante a entender que há uma espécie de costura aqui nesse modelo. Enquanto que a almofada de cima não tem esse edge bem marcado. Ele não dá muita impressão de que é uma almofada. Então eu vou adicionar um novo detalhe que vai me ajudar a vender mais a ideia de que isso aqui é uma almofada. Mas antes da gente adicionar esse detalhe da costura, eu vou duplicar essa almofada para as outras posições. Então aqui com o objeto selecionado, no modo objeto, Shift D, vai criar uma réplica e vou mover esse objeto no X. Shift D novamente. Vou posicionar ele aqui na terceira posição. E agora eu vou fazer pequenos ajustes de tamanho. Deixar um pouquinho maior no X. Mover elas um pouco diferente. Por exemplo, essa aqui colocar um pouco mais para o lado. Essa um pouco mais para o lado. Posso também adicionar um pouco de rotação. Vou fazer isso no modo de edição. Então, para que elas não fiquem com a mesma rotação e não ficar muito na cara que está repetido esse objeto, vou adicionar um pouco de rotação só para que elas fiquem ligeiramente diferentes. E também vou fazer algumas modificações no modo de escultura. Então vou selecionar esse aqui do meio, por exemplo, e na tecla Tab eu vou mudar para Sculpt Mode. No modo de escultura, eu posso usar ou a ferramenta de Grab ou a Elastic Deform para fazer algumas deformações nas almofadas e fazer com que elas fiquem ligeiramente diferentes umas das outras. Posso também tirar um pouco dessas pontas aqui, colocar mais para dentro. Tem a opção de inflate aqui também, que vai ajudar a inflar ou desinflar essas almofadas. Por padrão, ela vai inflar. Mas eu posso, por exemplo, desinflar segurando a tecla Ctrl. Aqui só tem que tomar um pouco de cuidado para que você não tire o desenho das bolinhas, caso você passe o cursor em cima delas. Então, só lembrando, o clique, você está fazendo a forma positiva, que é inflar, e o clique com a tecla Ctrl, você faz o contrário, que seria o menos aqui. Para essas almofadas, eu vou deixar que a parte do meio seja mais afundada, enquanto que a parte dos cantos fique um pouco mais para frente. Porque é mais ou menos assim que as almofadas se deformam. Geralmente as pessoas encostam aqui no meio, então essa parte entra e essa parte aqui consegue se manter por mais tempo. Então eu já fiz as modificações da almofada do meio e vou repetir isso também para a terceira almofada. Dá para também usar a ferramenta de Smooth, que fica no atalho da tecla S, para fazer algumas ligeiras mudanças nessa parte de dentro aqui do estofado. A lógica é a mesma para o Inflate. Se você só clicar no Mesh, ele vai suavizar. Se você clicar segurando o Ctrl, ele vai destacar esse detalhe. Então você pode ir combinando o clique com o clique mais Ctrl para fazer variações. Também vou repetir isso aqui na do meio. Aqui no zoom dá para ver bem esse detalhe. Então aqui só clicando com o clique do mouse, ele suaviza a ponto de perder a forma aqui das bolinhas. Se eu clicar com o Ctrl, ele acentua. Então aqui é mais um toque artístico mesmo. Para alguns você vai usar mais força, outras menos. Aqui é um trabalho bem manual que contribui para esse realismo. Essa aqui, por exemplo, ficou bem pontuda, então eu posso suavizar com o brush direto nela. Bom, e outra coisa que eu preciso fazer é mover elas um pouco para frente para que não encostem tanto no encosto do sofá. Antes elas estavam entrando. E aliás, eu posso também, para algumas almofadas, escalar no Y, para que elas fiquem um pouco mais fininhas. Então, algumas podem ser mais finas, outras um pouco mais grossas. Enfim, são vários detalhes que você pode modificar para diminuir essa repetição na cena. Bom, agora que eu estou com o formato que eu queria para as almofadas, eu vou adicionar o detalhe da costura delas. Então aqui a gente vai fazer uma forma bem diferente para fazer a costura de cada almofada. Vou selecionar as três aqui e clicar em Shift W para isolar aqui na cena. E para cada uma eu vou fazer o seguinte. No modo de edição, você vai ver que tem um loop que ele dá a volta aqui
no mesh, e ele sempre termina com 3 pontas. Então é um vértice que tem 3 edges conectados, e esse mesmo edge ele está tanto na parte de cima, como na parte de baixo e também dos outros lados também. Então eu vou selecionar todo esse loop, segurando o Alt e o Shift. Vou selecionar tanto embaixo quanto em cima. A seleção tem que ficar exatamente assim. No modo de X-Ray dá para ver, por exemplo, que ela dá a volta em todo o mesh. Eu vou fazer essa mesma seleção nas outras almofadas. Ok, as 3 almofadas estão com a seleção do loop. Então aqui é o resultado. E agora que vem a parte interessante. Com essa seleção, eu vou clicar em Shift D para fazer uma réplica. Essa réplica aqui, eu vou clicar com o botão direito para ela ficar no mesmo lugar que está a almofada. Então vai ficar dessa forma. E ainda com esses vértices selecionados, vou clicar na tecla P para trazer o menu de Separate. E aqui eu vou separar essa seleção do objeto original. Vou clicar aqui então Selection. Então tudo que estava selecionado ele separou num mesh novo. Você vai reparar que aqui na coleção apareceu 3 meshes novos. Vou voltar para o modo de objeto. E veja então que eu tenho as almofadas e dentro delas eu tenho esse outro objeto que é o resultado daquela seleção. Vou clicar em H só para esconder essas almofadas. E para cada um desses aqui, eu vou aplicar essa subdivisão de level 1. Então, no modo de objeto, Ctrl A, aplicou, Ctrl A, aplicou de novo. Lembrando que o Ctrl A você tem que fazer com o mouse em cima do modificador. Se você clicar em Ctrl A com o mouse em cima aqui da cena, ele traz uma outra opção. Na prática, é como se isso aqui fosse um novo editor. Então aqui eu tenho um outro atalho que também está mapeado por Ctrl A. E aqui no editor de Mesh eu tenho um atalho Ctrl A também, que é o Apply, para escala, rotação e posicionamento. Então com o mouse aqui em cima do modificador, não precisa nem clicar, é só aplicar Ctrl A. Para cada um desses meshes eu vou converter em curva. Então eu vou selecionar os 3, clicar aqui na tecla F3, ele vai trazer esse menu de busca. E aqui eu vou começar a digitar Convert. E eu quero converter para curva. Então agora os meus objetos passaram a ser curva. Você vai notar que o desenho aqui mudou para curva. E aqui na hierarquia também. Vou clicar aqui na opção de curva. E na seção de Bevel, eu tenho essa opção de Depth. Quando eu coloco algum valor aqui, esse valor ele aplica uma espécie de espessura na curva. Então veja que essa última aqui que está ativa, ela tem agora uma espessura. Eu vou deixar esse valor em 0,03 e vou repetir esse processo nas outras também. Então ele fez esse detalhe. Esse detalhe é como se fosse a costura daquela almofada. Vou clicar em Alt H para trazer tudo de novo. E como ele estava posicionado exatamente dentro da almofada, ele deu esse detalhe que ficou bem legal aqui na almofada. E ele inclusive segue a deformidade da almofada porque ele foi originado da almofada. Pode acontecer de algumas partes não ficarem conectadas, como por exemplo essa parte aqui. Aí para corrigir basta selecionar o Mesh, modo de edição, e trazer a curva para baixo. Como ela tem muitos pontos, você pode ligar o Proportional Editing aqui em cima, e aí quando você move um, ele move os vértices adjacentes. Então tem isso aqui, essa aqui também tem uma parte que não está conectando. Bom, e a gente precisa fazer, por fim, uma última coisa nessa costura, que é tirar esse shade flat dela, que é o que está mostrando a continuidade de cada face. Dá para ver nitidamente que uma face termina e a outra continua. Super simples, vou selecionar os 3 meshes, abrir o menu da tecla W ou botão direito, caso você use o botão esquerdo do mouse, e vou selecionar Shade Smooth novamente, e agora aquele defeito sumiu. Eu posso também, aqui na propriedade da curva, diminuir o Resolution. Ele vai diminuir o número de faces criadas nessa operação. E aí com isso o mesh fica um pouquinho mais leve. Vou deixar 2, eu acho que é o suficiente. E terminamos então essa parte das almofadas. Veja que ela deu bem mais trabalho do que o resto do sofá, porém é ela que dá essa cara especial para o sofá. Ela dá uma cara mais realista
e foge um pouco do padrão. Existem outras formas de fazer esse padrão de losango também. Eu acho que esse que eu mostrei nesse vídeo é um pouquinho mais fácil de fazer, mas também existem outras maneiras. Dá para fazer no modo de escultura ou usando o Poke Faces do Blender. Eu pretendo no futuro fazer um vídeo falando mais sobre essas outras opções, mas por enquanto vamos focar aqui no nosso sofá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima aula a gente vai fazer a parte de textura e aí a gente finaliza de vez esse modelo. Então até o próximo vídeo.